Eu falei em outro momento sobre padrões de recompensa, assim, né? Prêmio de consolação. E comentei sobre a paçoca, que é um recurso que eu uso hoje, né? Como prêmio de consolação para as coisas que eu faço. Se eu tô feliz porque eu fiz algo, eu busco uma paçoca. Se eu tô triste porque eu fiz algo, eu busco uma paçoca, que é também aquela questão um pouco afetiva, de se sentir acolhido, né? Enfim, mas a paçoca hoje é um recurso que eu busco, né? Mas depois também comentei que eu fico remoendo aquele sofrimento de que eu sinto no meu corpo como paçoca me faz mal. Que aí também diz respeito a até um outro vídeo que eu fiz sobre o que a gente mais gosta de sentir é o sofrimento. Porque, por exemplo, né, como eu falei, eu já sei que me faz mal, mas o que eu sempre busco é paçoca. Por quê? Porque eu gosto de comer a paçoca e depois ficar naquele sofrimento de sentir, de ficar naquele sofrimento, né? De, eu comi paçoca e ficar me martirizando, porque eu gosto daquilo. Se eu não gostasse daquilo, eu já tinha passado por isso, né? Então, tentar entender, aí que tá a questão, tentar entender a motivação, para além do que eu faço, mas qual é a motivação do que eu faço, né? Que é a motivação que vai me mostrar onde que eu tô me enredando. Mas uma coisa que eu resgatei depois foi que há um tempo atrás, não lembro quantos anos, né, assim, não veio ao caso, mas um prêmio de consolação que eu buscava era uma latinha de Skol, todos os dias. Eu chegava do serviço cansada e para eu ter pique para voltar para casa, assim que eu descia do ônibus, eu comprava uma latinha de Skol, sempre gostei de Skol. E eu subia tomando uma Skol para chegar em casa, né, assim, relaxada. E então eu pensava, putz, eu tive um dia tão cansativo, merece uma Skol. Uma Skol geladinha, parava, eu comprava. E era muito perto, assim, da minha casa. O lugar que eu comprava era um botequinho, um barzinho pequenininho assim. E eu comprava num espaço muito curto, eu bebia muito rápido essa latinha, porque eu não queria mostrar também para as pessoas que eu morava, que eu tava bebendo todos os dias, né, assim, como esse recurso não foi algo que saiu descontrole, assim, né, mas era extremamente frequente, não era todo dia também, mas era muito frequente fazer isso. E então eu buscava essa latinha de Skol, né, essa bebida, por quê? Porque eu precisava me recompensar, porque eu tive um dia extremamente cansativo no serviço, fiz um monte de coisa que eu não gostava, mas precisava, então pra mim isso era ok, você merece descansar. Eu queria chegar em casa com o corpo relaxado, né? Então eu não queria ter que pensar nas coisas que eu fiz ou que teria que fazer no dia seguinte, assim. Eu queria simplesmente deixar meu corpo relaxado para que eu deitasse e dormisse sem ter que pensar muito nas minhas responsabilidades, nas minhas ações do dia, né? Então era um programa de consolação, era uma forma de me anestesiar, de não precisar enfrentar aquela realidade, né? E aí eu chegava em casa, mole, tomava um banho, às vezes jantava, às vezes socializava e ia deitar. E aquele relaxamento no corpo é muito gostoso. Você beber uma cerveja, a sensação, pra mim, me deixava com sono. Então essa sensação de relaxamento é muito gostoso. Assim, tô levinho pra descansar. Pegava, tomava um banho e dormia. Às vezes dormia muito bem, às vezes não, porque a mente, né, o corpo até tava descansando, relaxado, só que a mente que continuava a milhão, assim, falando, não, você tem que fazer, você não fez, amanhã eu vou dar o troco e não sei o quê. Mas é isso, então eu buscava, teve um momento, eu não lembro qual que foi o start, assim, mas eu lembro que teve um dia que eu fui comprar a cerveja e eu acho que não tinha dinheiro. Foi uma coisa assim, eu falei, nossa, como assim tô sem dinheiro? E aí subi, triste porque eu não tinha comprado, né? Ia ter que chegar em casa e fazer alguma coisa pra eu descansar, relaxar o corpo, né? Poder chegar e dormir direto. E aí eu comecei a ver também isso, né? Eu falei, caraca, tô sem dinheiro. E quando eu fui
pondo na ponta do lápis, assim, né, assim, na cabeça. Eu falei, caraca, todo dia eu tô gastando, eu acho que era R$3,50, uma coisa assim. Na época eu pagava faculdade, aquelas coisas, né? Paga faculdade, paga condução, pegava 2 conduções, às vezes ia a pé para economizar na condução e gastava em cerveja, né? Que é outro lance também, que às vezes a gente fala, gasta com o que vale a pena, né? Assim, o dinheiro não sobra, mas quando você vai ver, você tá gastando com coisa fútil. Então, eu ia a pé um longo percurso, às vezes no sol, cansada, para poder sobrar dinheiro no fim do mês para eu conseguir pagar a faculdade. Só que aí o dinheiro que sobrava, o que eu fazia? Eu ia buscar um recurso, né? Como esse, uma recompensa, que não me fazia bem, né? Só que o que eu gostava era da sensação que ele me trazia no corpo, só que nunca me fez bem. E aí foi então que eu comecei a ver essa questão do financeiro. Eu falei, caraca, tá fazendo diferença. E aí depois eu comecei a observar essa questão de ser uma forma de me anestesiar, e vi que eu não estava muito confraternizando, assim, socializando em casa. Eu não morava sozinha, e isso começou a me fazer mal, assim. E aí depois de um tempo eu decidi que ia parar de beber e parei de beber, né? Até tentei uma vez ou outra com os amigos, assim, nossa, que vontade de beber uma cerveja. Deu uma sede, assim, um vinho. Tentei experimentar, tomar, só que travou, assim, azedou a garganta, porque já faz uns 4 anos, acho que vai fazer 4 anos no ano novo, que eu parei, assim. Então às vezes que eu tentei foram pouquíssimas, o meu corpo já não aceita mais aquilo. Mas então foi muito massa, assim, que eu lembrei disso. Eu usava a cerveja como uma recompensa, como uma forma de fugir daquilo que eu tava vivendo, né? De me anestesiar. E hoje eu vejo o quanto isso me fez mal, assim. Mas eu fico feliz de ter entendido que aquilo me fazia mal e decretar que se isso não me faz bem, eu não quero mais pra minha vida. A cerveja foi um case de sucesso, tem muita coisa que eu vejo que não me faz bem, mas ainda tô apegada. Então tá nisso, né? Ainda tô tentando entender qual a motivação. O que me leva a querer isso? Porque se eu já sei que é ruim, por que eu fico aqui, né? Então, um pouco vem de querer ficar sofrendo, aquela sensação gostosa de ficar sofrendo, gostosa, né? Mas é isso, então é tentar buscar, no final das contas, qual é a motivação de que me mantém nesse mesmo lugar. E é isso, gratidão.